Ela viveu entre dois mundos, cresceu no período da regência inglesa, respirou o mesmo ar literário de Jane Austen e sobreviveu até a Era Vitoriana, carregando consigo um olhar que pertencia aos dois tempos. E o que esperar? Ironia refinada, diálogos inteligentes e uma crítica social disfarçada de leveza. Bom, a regência inglesa vai de 1811 a 1820, quando o príncipe George governou no lugar do pai, o rei George III, que estava incapacitado. Mas culturalmente esse período se estendeu por toda a primeira metade do século XIX. E foi nesse contexto que floresceu aquela literatura doméstica inglesa que a gente ama, sabe? Aquela que observa os salões, os casamentos, os mexericos, os mal-entendidos, com humor e uma precisão quase cirúrgica. Foi exatamente nesse contexto que nasceu a autora desse mês, Emily Eden. Nascida em Londres em 1797, Emily cresceu no ambiente político e intelectual, o Círculo Whig, os liberais da época. O pai era diplomata, ela frequentava os salões mais importantes da Inglaterra e, numa determinada época da vida, recusou uma proposta de casamento de um lorde. Além disso, acompanhou o irmão numa expedição de 2 anos pelo norte da Índia, com 12 mil pessoas entre soldados e criados. Isso mesmo, 12 mil pessoas. Ela viu o mundo de verdade, os palácios, a sociedade colonial, os contrastes, e depois de tudo isso, sentou para escrever sobre ele. Deixou para a posteridade apenas 2 romances. Mas que romances! Um Casamento Quase Perfeito e A Casa Geminada. 2 livros inéditos no Brasil e ambos chegam juntos na edição do mês de junho do Clube Vitorianos. Esse romance tem uma premissa que subverte a tudo que a ficção da época prometia. A história não termina no altar, ela começa nele. Ellen Eskdale e Lord Teviot parecem um casal perfeito. Eles têm beleza, riqueza e prestígio, mas na correria para o casamento esqueceram um pequeno detalhe. Eles mal se conhecem. E olha, a Ellen é impulsiva, irônica, sensível, muito parecida, que sabe com quem? Com a Elizabeth Bennet. E Lord Teviot é reservado, formal, mal interpretado, um Darcy da vida. Mas Emily Eden faz algo que Austen nunca fez. Ela coloca o conflito dentro do casamento, não antes dele. Então vem o que ninguém te conta antes de casar. As cartas não respondidas, os ciúmes, os silêncios, o orgulho que impede a reconciliação. 2 bons corações se ferindo por pura vaidade. Emily Eden foi contemporânea de Jane Austen. E assim como Austen, ela nunca idealizou o casamento. Ela usou o casamento como uma lente para enxergar a sociedade. Se Um Casamento Quase Perfeito nos leva à elegância da regência, A Casa Geminada dá um salto para a Era Vitoriana. Uma jovem esposa grávida e um marido em missão no exterior. E uma parede dividida com estranhos às margens do Tamsa. O mesmo humor afiado, o mesmo olhar irônico, em outro tempo, com a mesma elegância. 2 retratos da vida conjugal inglesa, escritos por uma mulher que observou o matrimônio de fora. Talvez por isso, com mais clareza do que qualquer um. E no final, fica a pergunta que permeia os 2 romances. O amor sobrevive quando o encanto do início dá lugar ao orgulho, ao silêncio e às diferenças? Emily Eden não responde diretamente. Ela prefere que você descubra nas páginas. Bem-vindos ao mês de Emily Eden.